Glórias a Deus, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Devido a usar o óculos, a lente vai ficar refletindo a ring light. Mas não se preocupem com isso, nem vou estar olhando muitas vezes para vocês em si. Até peço desculpa por isso. É que hoje eu vou passar para vocês sobre um ponto, o qual vocês mesmos já viram no tema. Mas aqui eu já deixei ele preparado aqui, na tela do meu notebook. Então vocês vão estar vendo eu várias vezes olhando para cá, por exemplo, quando eu for ler a mensagem. Eu deixei um texto aqui até falando, hoje nós vamos falar sobre aliança. E eu já até iniciei essa mensagem, qual vou estar lendo aqui com vocês, com isso mesmo, glórias a Deus. Já que a palavra do Senhor é clara, né, nós devemos fazer as coisas para a glória do Senhor. Então, vamos aqui. Isso aqui foi uma mensagem, deixa eu ver aqui se eu tenho a última vez. A última vez que eu fiz esse texto aqui, que eu vou estar lendo com vocês, foi em 3 de novembro, sobre aliança. Glórias a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos sobre a palavra do Senhor. Então, nesse momento, eu chamo você a parar o que está fazendo. Isso mesmo, para o que está fazendo, para prestar atenção aqui, ou pelo menos ouvir. E prestar atenção neste conteúdo, a se alimentar desta mensagem. E já que eu estou falando sobre aliança, uma coisa que quando eu vou falar sobre algo eu busco passar é o significado dela. Então eu até pergunto aqui, você sabe o significado da palavra aliança? Você tem tido aliança com alguém? A palavra aliança é espaço em inúmeros significados que vão além do que você imagina. Caso vocês notem algum erro, pessoal, estou só lendo aqui. Acontece. Mas há inúmeros significados, mais do que você imagina. Glórias a Deus. Quando pensamos em uma aliança, nós já vimos que é uma demonstração de compromisso entre o homem e a sua mulher. Na maioria das vezes, né? Porque quando a gente pensa em aliança, vem a questão de casamento. Então, de um homem entre uma mulher. E o homem entre a mulher e o homem. Mas isso também, se você parar para pensar, vai muito além. Por isso também há alianças de reinos, impérios, países, nações, onde um se compromete para ajudar o outro a se aliar a outro. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a aliança que o Senhor tem para conosco, o qual é a principal. Você sabia que o Senhor tem uma aliança para conosco? Você sabia disso? E você já tem tomado posse da sua parte nesta aliança? Ou você ainda está fora dessa aliança para com Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo? Venha comigo neste dia e vamos juntos aprender. Venha comigo neste dia e vamos juntos aprender o que significa aliança, que aliança temos com o Senhor e como fazer parte desta aliança, das linhas. Então, começamos aqui com o que significa aliança. E nesse momento, então, vamos falar sobre o significado desta palavra. Caso você pegue no dicionário, por exemplo, o significado dessa palavra, você verá isto. A aliança é um substantivo feminino, que significa um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade.
Mas o ponto principal que nós devemos acabar avaliando aqui é ali, segundo a palavra de Deus. Então, vamos agora ver versículos sobre aliança. Claro, conforme eu disse, aqui vou estar passando para vocês a palavra do Senhor. Então, lemos ali o que significa a palavra aliança, mas agora vamos ver segundo a palavra de Deus. Na palavra de Deus, a aliança é vista de uma forma como um acordo solene entre pessoas, umas pessoas com as outras, ou também entre o Senhor e as pessoas, o seu povo. Como verão nos versículos a seguir, o qual eu poderia colocar aqui para todos vocês lerem, mas eu desafio você a estar pegando aí na espada. Eu vou ler aqui calmamente, então você vai poder ouvir, mas caso não queira só ouvir, caso queira confirmar, caso queira ler, eu vou dizer primeiro o texto, aí você pausa o vídeo, pega a Bíblia, leia no texto e depois ouça o versículo, tá bom? Tá aí, ó. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse foi Gênesis 15, 18. Temos agora 2 Reis, capítulo 11, versículo 17. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Temos Gênesis 9, 11, capítulo 9, versículo 11, que diz: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Essa aqui é uma promessa que o Senhor fez para Noé. Nós temos até o arco-íris. Falando, quanto tempo você já não vê o arco-íris por aí? Qual foi a última vez que você viu? Continuando aqui. Vendo isso, você pode acabar perguntando: ah, mas esta aliança era pessoal, era diretamente com Abraão e comigo, e com o povo de Deus. Ele tem uma aliança. E na verdade, meu amigo, é que sim, ele tem. E é sobre isso que nós vamos acabar vendo a seguir. Então ali, eu, por exemplo, citei promessa para com Noé, para com o povo, o que na verdade é uma aliança para nós, que o Senhor não vai acabar com a terra, usando mais o dilúvio, chuva gigantesca no modo de inundar todo o planeta. Mas vamos procurar agora a aliança que o Senhor tem para conosco, para comigo e para com você aí que está vendo. Que aliança temos com o Senhor? Para entendermos que o Senhor tem uma aliança conosco, nós temos que entender, primeiramente, desde a criação. Vamos voltar no tempo, lá em Gênesis, aonde o Senhor começa a criar todas as coisas. Recomendado para você a leitura de Gênesis 1, 2 e 3. Pois lá você acabaria podendo ler conforme foi a criação das coisas, desde a criação do homem e também as criações da terra, do universo, entre outros. Mas vamos seguindo. Aqui então, entendendo que o Senhor nos criou no jardim perfeito, ao qual ele chamou o jardim de Éden, ali Adão e Eva tinham a questão de se multiplicarem por toda a terra e de cuidar do jardim. Vamos ver acabando ali Gênesis, acabando ali que nesse jardim maravilhoso, aonde eles não precisavam nem se preocupar com animais,
porque os animais não atacavam. Na verdade, ele até brincava. Do jeito que nós paramos para imaginar, se nós formos avaliar, você vai ver que os animais não eram uma preocupação para Adão e Eva. Adão deu nome para eles até. Isso eu falando aqui com vocês. Mas continuando, com animais, porque os animais não atacavam. Na verdade, ele estava brincando com os animais. Ou seria até lindo de imaginar isso, né? Mas o Senhor lhes deu uma regra, de eles cuidarem do jardim. Só que eles não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ficava naquele jardim. Sem julgar, porque acontece, gente, a tentação veio. Ou seja, então, sem julgar, pessoal, a tentação veio e eles caíram. Ter eles e eles acabaram caindo em meio à tentação. Vemos então que o ser humano acaba falhando e o pecado entra no mundo. O pecado, irmãos, meio o ser humano acaba quebrando a aliança para com Deus. Mas como assim? Da aliança devido ao pecado ter vindo à terra, devido ao pecado ter sido feito pelo homem, o homem estava morrendo espiritualmente. Porque é isso que o pecado traz, a morte espiritual. Conforme você pode ver no versículo abaixo, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Explicando aqui, sim, o salário do pecado é a morte, mas é a morte espiritual. Como assim? Porque morte é separação. O pecado, ele nos separa de Deus. Quanto mais nós vamos nos entregando ao pecado, mais nós vamos nos afastando da presença de Deus. E a vida é a nossa união com Deus. Vida eterna, conectados eternamente com Deus. Morte eterna, separados eternamente de Deus. Então o pecado estava matando o ser humano, fazendo com que as pessoas se corrompessem. Intercede-se somente o pecado, os desejos da carne de tal nível que a palavra nos demonstra, até mesmo ali no tempo já de Noé, que a maldade era tanta que as pessoas só pensavam nos desejos da carne, de tal nível que o Senhor já queria até mesmo destruir a criação, mas por um amor incomum que Ele tem para conosco, Ele não nos destruiu. Pelo contrário, continua levantando homens e mulheres para estar guiando o povo que está fazendo a diferença. Mas o povo não se importava e continuavam se entregando ao ao mau caminho, que por meio disso acaba o então cortando o que é paga os seus erros, o que levou eles a serem até mesmo escravizados por anos. Aqui foi um jeito de falar que, irmãos, nós servimos a um Deus de amor, sim. O amor não é Deus, mas Deus é amor. E nós estamos vivendo um tempo da graça, sim. Mas o nosso Deus também é justo. O que o homem plantar, ele vai colher. E naquele momento, naquele tempo, era olho por olho, dente por dente. As pessoas faziam errado e eles tinham que pagar pelos erros. Então, eles se separavam de Deus para se entregar às alegrias de um povo que veio contra eles, que veio para eles. E aquele povo escravizava eles. Nós temos Jeremias, que você pode ver lá, que o povo de Deus foi escravizado por 70 anos. Sem contar os anos no Egito, sem contar. Aí vai indo. Mas foi porque o pessoal acabava escolhendo isso. Eles se separavam para isso. Mas continuando aqui, que foi a questão deles no Egito, o calor daquele tempo, então foi colocado essa aliança.
É, uma das alianças foi feita no tempo dos escravos no Egito, que foi ali a aliança com Moisés, o qual no final do ser humano quebrou, o mesmo ser humano que iniciou quebrou a aliança, a velha aliança, o Velho Testamento, o qual você poderá ver aí descrito em Êxodo, que é quando o povo está no deserto, sendo guiado por Moisés, acima de tudo pelo Senhor, é claro, o qual muitos já conhecem, que foi a questão dos 10 mandamentos, e na verdade tinha até muitas outras coisas além. Claro, tinha as coisas que eles tinham que fazer, formas de sacrifício, formas de adorar, formas de servir, formas de fazer as coisas. Mas conforme foi falado, o homem mesmo chegou a quebrar de certa forma essa aliança, seguindo o desejo, seguindo a vontade, secundárias, carnais, entre outras coisas, o qual, quando o Senhor olha para a terra, não vê mais ninguém que está disposto a pagar o preço que havia precisado ser pago, pois o pecado veio por uma pessoa, então alguém deveria pagar. E não poderia ficar só sendo a questão de animais. Explicando aqui na velha aliança, quando uma pessoa pecava, ela tinha que sacrificar um animal. O sangue daquele animal então era aspergido sobre a pessoa para cobrir o pecado. Mas foi um homem que pecou, um homem que deveria pagar. A pagar o homem que pecou, o homem precisava pagar. Ele então precisava pagar um sacrifício perfeito, e não havia ninguém disposto a tal. E o Senhor, podendo ter destruído nós, ele não desistiu. E acabou fazendo uma nova e dessa vez eterna aliança. Para isso foi feito por ele mesmo, para conosco. Então, o ser humano criou uma aliança, o ser humano quebrou a aliança. Naquela aliança, eles tinham que matar um animal, e o animal também tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito. Mas não foi o animal que pecou, foi o ser humano, então o ser humano devia pagar. E o sacrifício do ser humano tinha que ser perfeito. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O Senhor pagou o preço. O Senhor Jesus veio à terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício foi pago por Jesus Cristo, de forma perfeita, sendo sacrifício eterno, aliança eterna. Como viver esta aliança? Para fazermos parte dessa nova e eterna aliança, feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual foi o sacrifício perfeito por todos nós, é só por meio de Jesus Cristo. Mas como assim só por meio de Jesus Cristo? Isto mesmo, só abrindo seu coração para Ele, aceitando Ele como o único Senhor e suficiente Salvador, estando numa busca em espírito de oração por Ele, querendo Ele, desejando Ele, amando a Ele a cada dia. Conforme até mesmo você viu lá em cima, quando falamos sobre o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a
vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então é dele que nós precisamos. Ele é tudo, Jesus Cristo. Aqui deixarei mais versículos que fala sobre ele. Só Jesus Cristo tem o melhor para você. Aqui eu separei alguns versículos, estou lendo aqui com vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, mediante isso, eu chamo, venha comigo abrir seu coração para ele, para que quando ele chamar pelo teu nome, você possa estar entrando pelas portas eternas e com ele viver para toda a eternidade. Siga ele, dizendo não ao mundo, e sim para a palavra de Deus. A cada dia se entregue ao Senhor Jesus e você viverá coisas surpreendentes. Reflita nisso e vem para o Senhor. Amém? Isso que eu gostaria de estar deixando aqui para vocês. Provavelmente vocês viram no final do título, tem um espaço e blog. É porque logo mais logo mais o meu site estará pronto, ele está em desenvolvimento com um web designer. E lá, em um subdomínio, eu vou estar fazendo um blog, onde eu vou estar colocando essas mensagens. E no mínimo uma vez por semana eu vou estar trazendo uma mensagem assim para vocês, tanto aqui em vídeo, como também deixando lá no blog. Um novo post com uma mensagem, um estudo ali, onde vocês vão poder estar vendo, tá bom? Caso você queira ver se meu blog já está pronto, se meu site está pronto, esteja colocando aí petroscaprone.com.br. E você pode também ver meus outros sites, como petroscaprone.com. Tá bom? E é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Vamos juntos levando a palavra do Senhor. Esse vídeo, devido à leitura aí, já teve um tempo de cerca de 23 minutos. Mais ali os segundos da abertura, os segundos do final. Então, vou ficando por aqui. Caso você queira estar ajudando aqui no nosso canal, se inscreva. É a principal coisa. Tem esse espaço aqui com o QR Code, que eu deixo aqui em questão de apoiar o canal, mas isso aqui é para quem quiser. Claro que caso você me envie algum valor, eu vou estar te enviando algo para você via e-mail. Não vou falar o que é. Mas, isso aqui é para quem quiser. Eu só deixo aí. Quem quiser, é só escanear esse QR Code, você levado lá ao Mercado Pago. Também vou deixar o link na descrição, mas não é obrigatório. Tá bom? Eu quero realmente estar passando a mesma palavra para vocês. Então eu recomendo que vocês estejam olhando os meus sites, petroscaprone.com e petroscaprone.com.br. Se inscreve no canal, ative o sininho, pois todo dia tem vídeo novo aqui. E é isso. Que o Senhor te abençoe.